No âmbito da Unidade Curricular de Modelos Dinâmicos e Humanistas, foi-nos proposto a realizar um projeto onde devêssemos alertar o público para a saúde mental. Então, neste sentido, decidimos criar um podcast no qual falamos sobre este tema. Este trabalho foi realizado por Bárbara Brás, Clariane Pereira e Joana Castro, alunas da Universidade de Évora no curso de Psicologia. O que podemos entender como saúde mental? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo reconhece as suas próprias capacidades, consegue lidar com as tensões e stresses da vida, consegue trabalhar produtivamente e está apto a contribuir para a comunidade em que vive. Também se pode definir como a ausência de qualquer doença mental. Apesar da desvalorização que ainda existe da saúde mental, ela é tão importante como a saúde física e sem ela é quase impossível viver uma vida feliz e saudável, pois afeta o nosso cotidiano, as nossas relações e até a nossa saúde física. A condição de saúde mental está profundamente ligada ao estado psicológico, emocional e social de uma pessoa e afeta tudo aquilo que fazemos, principalmente os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. A maneira como pensamos e sentimos tem um papel importante na maneira como vivemos a nossa vida e nada pode ser bem feito se não tivermos uma boa sanidade mental. A saúde mental é igualmente importante desde a infância até à velhice. A base para uma boa saúde mental passa por uma boa qualidade de vida cognitiva e emocional, onde ter uma boa relação com os outros é bastante importante, pois é na relação com o outro que nos transformamos e desenvolvemos. Para prevenir transtornos mentais, devemos ter um bom equilíbrio entre as atividades do cotidiano, as nossas responsabilidades e os esforços que fazemos para atingir um psicológico resiliente. 12% das doenças do mundo têm como ponto de princípio uma pobre saúde mental. Anualmente, cerca de 165 milhões de pessoas na Europa são afetadas por uma doença ou perturbação mental, e apenas um quarto dos doentes com perturbações mentais recebe tratamento, e só 10% recebe um tratamento que é verdadeiramente adequado. Para além disto, estas doenças e perturbações mentais tornaram-se na principal razão de incapacidade e numa das principais causas de morbilidade nas sociedades nos últimos anos. No caso de Portugal, cerca de 23% das pessoas sofrem de alguma perturbação psiquiátrica, sendo o nosso país o segundo da Europa que mais apresenta a prevalência de doenças psiquiátricas, nomeadamente a ansiedade, e perdendo apenas para a Irlanda do Norte. Cerca de 4% da população adulta apresenta uma perturbação mental grave, 11,6% uma perturbação de gravidade moderada e 7,3% uma perturbação de gravidade ligeira. A título de curiosidade, em Portugal, as perturbações mentais e do comportamento têm um maior peso do que as doenças oncológicas e são apenas ultrapassadas pelas doenças cerebrocardiovasculares. Os principais transtornos mentais que atingem grande parte da população mundial são a ansiedade e a depressão. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado da antecipação do perigo, de algo desconhecido ou estranho. A ansiedade pode surgir como resposta aos eventos externos ou ser gerada internamente por medo ou insegurança. Pessoas ansiosas deixam-se perturbar facilmente, maximizando efeitos negativos de eventos externos e apresentam pouca motivação para mudanças para não se sentirem confortáveis. Apresentam dificuldades em controlar as suas emoções e as suas reações. A ansiedade e o medo passam a ser reconhecidos como patológicos quando são exagerados, desproporcionais em relação ao estímulo, interferindo com a qualidade de vida, o conforto emocional e o desempenho diário do indivíduo. A maneira prática de se diferenciar a ansiedade normal da ansiedade patológica é basicamente avaliar se a reação ansiosa é de curta duração, autolimitada e se relacionada ao estímulo do momento ou não. Nas crianças e adolescentes, os transtornos ansiosos mais frequentes são o transtorno de ansiedade de separação, transtorno de ansiedade excessiva e as fobias específicas. Os menos comuns é a prevalência da fobia social e a de transtorno pânico. Na avaliação e no planeamento terapêutico destes transtornos é fundamental obter uma história detalhada sobre o início dos sintomas e possíveis fatores desencadeantes. Também sugere-se que temos que levar em conta o temperamento do indivíduo. Algumas formas de acalmar a ansiedade.
Diante de uma situação intimidadora, o coração dispara, as mãos e os pés não conseguem permanecer quietos, a pessoa sente dificuldade para respirar, tremores, nervosismo e pensamentos negativos. Perante este tipo de situações, respirar profundamente é um dos melhores passos a fazer. Quando inspiramos e expiramos vagarosamente, o nosso cérebro compreende que podemos e devemos relaxar. O efeito é quase imediato. No entanto, pode ser difícil combater a respiração ofegante em situações estressantes, mesmo respirando fundo. Isso acontece porque a respiração profunda também requer treino. Outra forma de o ajudar é, após um dia de trabalho, procure uma música relaxante, desligue as luzes do seu quarto e deite-se confortavelmente. Não pense no trabalho, nos problemas, nas pendências. Concentre-se apenas na sua respiração e na música. Repetindo esta curta sessão de relaxamento diariamente, sentirá menos ansiedade. Uma forma também extremamente importante e que está mais do que confirmada é movimentar o corpo pelo menos 3 vezes na semana. Ajuda a controlar a ansiedade, pois a atividade física liberta os hormônios da felicidade, promovendo o bem-estar e a disposição física para o resto do dia. Porém, se os sintomas de ansiedade persistirem ou desencadearem outros mais intensos, recomenda-se procurar um psicólogo para estar certo de um diagnóstico. Até a década de 80, havia a crença de que os medos e as preocupações durante a infância eram transitórios. Reconhece-se hoje em dia que podem haver transtornos bastante frequentes, causando sofrimento. A identificação precoce dos transtornos de ansiedade pode evitar repercussões negativas na vida da criança, por exemplo, a ocorrência de problemas psiquiátricos na vida adulta. Procurem ajuda, sem medo. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, no ano de 2019, 8% da população portuguesa residente em Portugal, com 15 ou mais anos, tinham sintomas depressivos. É estimado que no mundo, cerca de 300 milhões de pessoas a possam ter. As mulheres eram as mais afetadas e 1,9% dos indivíduos que tinham depressão não tinham a quem recorrer. António Coimbra de Matos é um psicanalista português que fez extensos estudos acerca da depressão. Ele a define como uma reação perante a perda do amor ou de uma boa relação com o objeto de amor. Portanto, problemas financeiros e com o desemprego, o parto, perda de alguém importante como a mãe ou o pai, conflitos com outras pessoas como com a namorada ou namorado, podem levar a que alguém fique depressivo. Além disso, também existem estudos que indicam que influências genéticas podem intervir na nossa predisposição à depressão. Algumas vezes a depressão é confundida com a tristeza. A diferença é que a depressão é persistente, já a tristeza é temporária e surge como uma reação a algo e pode ser um dos sintomas da depressão. Outros dos principais sintomas é o desânimo, a falta de entusiasmo e de motivação. Também pode ocorrer fadiga, insônia ou hipersônia, pensamentos suicidas e até tentativas de suicídio, diminuição da capacidade de concentração ou de pensar e aumento ou diminuição do apetite. Segundo António Coimbra de Matos, existem as depressões normais e as patológicas. Nas depressões patológicas, acabamos por culpar a nós próprios pela perda do amor do objeto. Na normal, há uma revolta e a depressão tem tendência a ser resolvida. Por isso que ele diz que é bom que uma pessoa se permita revoltar quando se encontra numa depressão, porque quando isso acontece, começa a ocorrer uma melhoria. A depressão pode ser tratada principalmente através da reestruturação da pessoa nas psicoterapias, onde se tenta perceber como a pessoa se deprimiu, o que ela pode fazer para superar a depressão e restaurar a sua autoestima que foi ferida. Existem várias correntes psicoterapêuticas diferentes entre si e é importante também que o indivíduo recorra àquela com a qual ele mais se identifica. Nos casos mais graves, são necessários medicamentos. Entre as dicas para conseguir superar a depressão estão falar com os amigos, familiares ou grupos de apoio online sobre os sentimentos, evitar de trabalhar no quarto ou na cama, melhorar a sua alimentação, estabelecer pequenas metas de modo a combater a procrastinação, praticar atividades físicas, bem como sair e apanhar sol. Esperamos que o nosso vídeo tenha sido útil. Se gostou, por favor, deixe-nos um like e caso deseje consultar as nossas fontes de dados, iremos disponibilizar em baixo na descrição os nossos links.